Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre mudança, Sim. falar aí sobre a versatilidade, esse processo que é toda você aí. Eu quero que você traga para a gente, se apresente, fale um pouco do seu trabalho e vamos aí ao assunto de mudanças. Bora lá, né? Bom, eu sou Isolda Risso, eu tenho a minha primeira formação foi em pedagogia, mas nunca atuei na área, sempre trabalhei numa empresa familiar que vem da agropecuária. Aos 34 anos, eu tive um problema de saúde muito sério e fui nesse processo da descoberta do meu problema de saúde, foi visto que, diagnosticado, que o que ocasionou foi uma frustração profissional, né, muito grande. E, enfim, aí eu comecei a, vamos dizer assim, eu tenho, Cássia, dois lados muito marcantes. Eu tenho um lado racional, sabe, bem assim, afiado, e tenho um lado todo artístico, um lado da humanas também. Mas eu venho de uma família que nunca valorizou essa questão do lado da humanas, né? Para assim, para minha educação, humanas era médico, sabe aquela coisa Uhum, assim? uhum. Enfim, a vida me levou a pegar esse meu lado artístico, esse meu lado intelectual, esse meu lado criativo e enterrar. Só que a gente não enterra, aquele negócio fica vivo, né? Fica vivo e uma hora ele se manifesta de alguma forma. No meu caso, ele se manifestou através de uma doença fisiológica no intestino, e depois eu vi que era uma somatização, né? De uma somatização, e aí eu fui buscar uma ajuda. O próprio médico que cuidou de mim, ele me aconselhou a buscar uma ajuda psicológica, e aí foi quando eu adentrei aos 34, 33 para 34 anos e fui descobrir, na verdade, o que tinha provocado aquele meu problema. Uhum, Que eu não vou morrer disso, como o médico na ocasião me disse, você não vai morrer disso, mas você vai morrer com isso. Enfim, uhum, e aí eu fui descobrindo que este meu lado, vamos dizer assim, artístico, intelectual, ele permanecia vivo e ele estava gritando através do meu corpo, desenvolveu uma doença. E eu, paralelamente, aí sabendo disso, mas aí foi quando comecei o processo de terapia, né? Aí, paralelamente, eu fui criando, eu fui me aceitando, me entendendo, como é que eu posso te falar? Me conhecendo, né? Me conhecendo melhor, e foi aí que eu entrei para o mundo realmente da humanas. Eu escrevo desde os 12 anos de idade, eu nunca tinha mostrado para ninguém, eu escondia, que eu achava que era assim, piegas, era uma veia poética, enfim. Era uma falta de desconhecimento mesmo. uhum. Desse ponto, aí o que eu acabei descobrindo? Que eu era errada. Descobrindo, não. O primeiro entendimento meu era assim, eu sou errada. Por quê? A pessoa ela é uma única coisa, né? Ou eu sou racional, eu tenho que estar na linha do empresário, bababá, ou eu sou mais artística, mais sensível. Então, juntando a minha história, eu achava que eu estava errada. Até eu entender que isso era uma vantagem muito grande para mim, eu ter esses dois lados. O que eu precisava fazer era equilibrá-los, entendeu? E usar Uhum, favoravelmente a mim. Aí eu aceitei, porque foi difícil, Cássia, eu aceitar isso, porque eu uhum, falava, eu sou errada. Todo mundo faz só uma coisa, todo mundo tem aptidão só para uma coisa. Eu tenho aptidão para um monte de coisa. Isso era uhum. muito conflitante para mim, extremamente conflitante. Foram anos e anos e anos de terapia para eu poder entender e passar por um processo de aceitação. Aí eu comecei a buscar realimentar esse meu lado. Eu fui fazer curso de fotografia, fui fazer curso de psicanálise,
de coach. Aí eu me aprofundei, né? Eu me aprofundei realmente e fui administrando isso ao longo dos anos, tentando equilibrar este lado, digamos assim, da intelectualidade, da humanas, ela não te dá um rendimento que possa te manter integralmente, entendeu? E na ocasião, eu com 2 filhos, na faculdade e tal, então eu tenho meu trabalho, digamos assim, racional de um lado, né? E tenho o meu trabalho, digamos assim, versátil do outro. Mas você sabe que é muito interessante isso. Não faz muito tempo que eu preencho a ficha de hotel com tranquilidade. Olha que loucura! Você sabe? Veja você, toda vez que eu chegava no hotel, coloca lá, profissão, né? Eu ficava olhando aquilo, eu falava, gente, o que eu vou colocar? Porque dentro de mim tem um monte de coisa que eu atuo. Tô me vendo. Aquela coisa que eu falava assim, gente, eu vou colocar o quê? Eu sou de tudo um pouco, enfim. E aí, um dia eu estava assistindo uma entrevista do Jô Soares e a repórter fez a mesma pergunta para ele, porque o Jô, não estou querendo me comparar, pelo amor de Deus, entendeu? Mas ele também é muito versátil. E aí a entrevistadora perguntou para ele, Jô, quando você vai assinar a ficha do hotel, você coloca o quê? Ele parou e falou assim, você sabe que isso é conflitante para mim até hoje? Quando eu escutei isso do Jô, eu falei, gente do céu, eu sou única. Então, assim, isso me pacificou, né? Depois eu vim descobrir que muitas pessoas têm essas coisas versáteis. Mas, enfim, hoje, né, eu já estou mais resolvida em relação a isso. Eu aceito, como eu disse ontem na nossa conversa, né, as minhas várias fatias de pizza, né, as minhas várias fatias, e cada uma com sabor, e convivo melhor com isso. Mas foi muito difícil para mim, por muitos anos. Às vezes as pessoas nos olham, Cássia, e diz assim, essa pessoa não tem problema, essa pessoa é super resolvida, não sei o quê. Mas eu sempre digo que se hoje eu sou como sou, foi uma lapidação ao longo da minha vida. Foi uma busca constante de me sentir bem na minha pele. Aos 14 anos, foi a primeira vez que eu li República. E Uau, lá, de Platão? Foi com a primeira vez. E tem a frase, conheça-te a ti mesmo, né? E conhecerás. Aquela frase me pegou de uma tal... Me pegou, assim, me sensibilizou, porque desde a minha adolescência, eu sempre me senti um pouco fora da caixa, sabe? Porque, assim, no meio em que eu convivia, as pessoas são bem certas, né? Assim, bem certinhas. E eu tinha uma bagunça dentro de mim muito grande. Então, foi aí Na que verdade, você enxergava isso como bagunça. Exatamente. Né? Eu sempre enxergava como uma bagunça. E é interessante porque ao tempo em que você estava falando isso, e aí a gente se percebe, essa versatilidade, você estava me descrevendo. E eu acredito que todos nós temos um pouco dessa mistura, nós não somos uma única coisa. Não. E talvez aí esteja o grande desafio, acho que a grande charada, a grande oportunidade que a gente tem de poder perceber que versão eu posso ser agora. Porque é legal, quando você dizia dos hotéis e tal, aí, como é que eu resolvi isso? Eu estou indo para o hotel para palestrar em tal lugar, então aqui eu sou palestrante. Aqui eu vou ser mentora do startup, não sei o quê, então aqui eu sou mentora. Aqui eu estou sendo consultora, que eu vou desenvolver um trabalho de consultora.
E isso vai nos dando um pouco mais de olhar, uau! E aí a gente percebe que nesse processo de mudança, se a gente pudesse olhar, ainda ontem falávamos sobre as forças, porque quando a gente começa a perceber essas várias, como você chama e você acabou de falar, essas várias partes de mim, São facetas, né? essas São facetas facetas, de mim, fica vários muito mais erros. fácil, e vários eus, Sim, ajustar o leme para caminhar nessa direção aqui com essa faceta de mim. sim. E as pessoas confundem muito a questão das facetas. As pessoas acham que é duas caras, que não tem personalidade. E, na verdade, não é isso. É comum. E é muito bom e é muito saudável quem pode e quem se dedica a, vamos dizer assim, a aceitar e conhecer as suas facetas. Porque muitas vezes você está numa vida ruim, insatisfeita, fazendo uma coisa que você não gosta, mas você não se oportuniza a se conhecer profundamente. Tanto é que o curso que você fez comigo é o Diálogos do Eu, né? Que é um Sim. curso que eu criei em cima dos meus estudos, em cima da minha realidade, que são os diálogos do eu. Eu conversando com os meus eus, entrando num processo de autoconhecimento com as várias Isoldas, né? E foi muito bom, eu lembrei, hoje ainda peguei um vídeo nosso, da nossa turma, lembra? Aham, lembro, Nossa, claro. muito bom mesmo, viu? Então, Uhum. Kátia, a gente é muito, assim como as pessoas ainda têm preconceito com a psicanálise, com a psicologia, no sentido de fazer terapia, ir para um psiquiatra, as pessoas ainda, eu vejo uma grande parte de pessoas com preconceito e com dificuldade de se conhecer. Assim como na moda existem 7 estilos, né? E depois os subestilos, você nunca é um estilo só. Na vida também existem várias pessoas dentro de nós, vários eus. Eu sempre costumo falar que nós temos assim 2 lados, que assim, não tem aquele que fala o bom conselho, né? O capetinho, o anjinho do capetinha. Uhum. Muitas vozes dentro da gente. Então, é importante a gente saber trabalhar com elas. Agora, uma coisa é certa, tem um lado que ele é predominante, né? Uhum. Você pode ter várias habilidades, você pode transitar por várias áreas, mas elas se interligam, elas são interligadas e uma hora você vai ver que a essência é uma só. Por exemplo, a hora que eu tiver que parar de falar, você para, tá? Você Vai não embora? fala. Vamos, pode dizer, vamos indo. Quando eu começo a falar, é mais que a boca. Então, assim, eu venho de anos trabalhando em um projeto no outro, umas coisas acontecendo. O projeto do Amor em Retalhos, que é um projeto social. Enfim, estudando. O ano passado eu fui estudar moda. Eu já tinha estudado moda há uns 7, 8 anos atrás. E eu sempre fui muito criativa, sempre criei minhas roupas, joias, acessórios. Eu tive um período da minha vida que eu fazia muito acessório, muito, e eu doava para uma lojinha que tem aqui no hospital, naquele prédio de Santa Rosa, é uma lojinha do Hospital do Câncer. Uhum. E eu ia lá, eu doava, e na Casa Espírita Benedito da Cura, no final do ano. E sempre eu entregava para a Giselda Capilé. Então, eu entregava assim, um monte de bijuteria, acessório, que eu fazia, que era um processo terapêutico, sabe? Então, enquanto eu ficava ali trabalhando, fazendo acessórios, eu ficava, volto para dentro. E é uma metodologia que eu uso até hoje. Quando eu estou muito atribulada, quando a minha fala é muito grande na minha cabeça, eu me isolo
E aí eu pego uma atividade que exija concentração, mas que não exija raciocínio. Então, aí eu começo a me centrar, a conseguir administrar a vida. Mas eu voltando às habilidades. Aí o ano passado foi um ano muito difícil para mim. Muito, muito, muito difícil. Ao mesmo tempo que foi um ano extremamente prazeroso, porque eu me dediquei mais à questão da moda, foi um ano difícil no sentido de frustração, porque o projeto que eu estava tocando, fazendo, e ele ainda existe até hoje, começou assim, a falta de recursos, sabe? Então, nós ampliamos, eu montei uma loja linda do projeto, e aí, por questão da economia, coisas assim, enfim, nós começamos a fechar no vermelho. Vermelho, vermelho, e eu vi que não daria para continuar. Mas eu tive resistência, olha só a questão da mudança. Eu tive resistência em aceitar e mudar ele de endereço. E aí eu contratei um consultor do Sebrae, porque eu já sabia, mas eu percebia que eu estava com resistência, mas mesmo assim eu queria ter certeza. Foi um consultor do Sebrae, maravilhoso, indico, o nome dele é Carlos. Foi assim um anjo para nós, do Amor em Retalhos. E aí ele fez todo um estudo tal, e constatou, né, que naquele modelo não dava para continuar, que nós tínhamos que voltar ao modelo antigo, que seria sermos menores e trabalharmos com encomenda, e não mais tendo a coisa disponível. Aquilo me doeu tanto, porque eu tinha um estoque para que eu tinha que vender aquilo ali. Para eu vender, eu tinha que sair do espaço que eu pari, porque o espaço foi um parto. Então, assim, tijolo, luz, iluminação, tal. Eu sofri, Kátia. Cara, mas eu sofri. Você não tem noção. Meu filho, que é engenheiro, ele falava: mãe, pelo amor de Deus, que é isso? Mas era como se estivesse arrancando um pedaço de mim. Até que eu falei: não. Aí eu botei a minha razão para funcionar. Peguei aquele sentimento, aquele apego, botei no lugar que ele tinha que ficar e vamos pela razão. E eu mudei de endereço. Junto a isso, foi difícil para eu trabalhar. Junto a isso, eu tive questões com pessoas que me cercam, que também me provocaram. Na verdade, a pessoa não provoca, você que se frustra, né? Então, eu tive vários problemas. Em outubro, eu meio que tive um apagão. Olha como é que é a vida. De novo, o meu corpo gritando. Eu saí do escritório e eu caminhei, caminhei não, fui de carro por umas 2 quadras. De repente, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não sabia aonde eu estava. Aquilo me deu um desespero. Eu estacionei o carro, Cássia, olhei de um lado, olhei do outro, eu não sabia aonde eu estava, aonde eu ia, que lugar era aquele. Eu estava a 2 quadras. Eu não lembrava para quem ligar. Eu tive um apagão, mas assim, um apagão. E eu não sei te dizer quanto tempo que eu fiquei nesse processo de não saber onde eu estava. Eu tinha consciência de quem eu era, mas eu não tinha consciência de aonde eu estava e o que eu estava fazendo ali. E eu não reconhecia o lugar. Não sei te dizer quanto tempo eu fiquei ali, mas aí o meu celular tocou. A hora que o celular tocou, eu olhei, era meu filho. A foto, a hora que eu vi o meu filho, eu voltei. Voltou. Olha que coisa, eu não sei explicar o que foi. Sei, estresse.
foi assim, era uma coisa de estresse. A hora que o Agostinho ligou, eu olhei para o celular, aí tudo voltou ao normal. Mas a partir desse momento, eu comecei a ver que estava na hora de eu parar. Eu precisava, de verdade, me organizar por dentro. Trabalhar a minha frustração, trabalhar os aborrecimentos, trabalhar... Eu precisava parar. O que eu não podia era mais continuar naquele ritmo. E aí eu tomei a decisão de 2020 ser um ano sabático. Só que meu ano sabático começou em novembro, porque aí eu realmente parei. Não é que eu tenha me trancado dentro de casa, mas eu ia poucas vezes no escritório, eu fiquei mais em casa mesmo, procurei me dedicar à minha saúde, fui investigar, enfim. E aí eu comecei, o meu ano começou em novembro, na verdade. Foi quando eu me distanciei. Graças a Deus, eu tenho uma equipe fantástica que conseguiu tocar sem a minha presença diária. E eu cheguei assim num ponto, Cássia, que eu não queria nem falar. Sabe quando você não tem vontade de conversar? Não tem vontade de falar? Porque eu precisava filtrar como se fosse assim, a minha vida, né? E você veja como são as coisas. Algumas pessoas a gente conversou e muita gente me perguntou. Não, muita gente não, pouca gente. Mas Isolda, você conhece esse processo, você sabe, você ajuda tanta gente, você trabalha com isso e tal. Eu sou humana. E às vezes a gente não pratica exatamente como a gente sabe que deve praticar, né? Então, eu precisei me afastar um pouco do mundo para eu poder me reencontrar. E muito interessante que neste processo de me reencontrar, eu vejo que hoje, aos 58, eu sinto que o que eu tenho de mais forte, na verdade, é realmente a parte da filosofia, do autoconhecimento, que é isso que move o meu ser, né? Mas, assim, eu continuo tendo as outras habilidades, mas eu estou num processo de pensar, ok, o que eu vou fazer em 2021? Que caminho eu vou tomar, né? Então, assim, eu não posso te dizer ainda, que caminho que eu vou tomar. Sei lá, cara, eu estou vivendo pela primeira vez um processo de mudança mesmo, sabe? E a minha mudança, olha que interessante, é ficar parada. Parar tudo. E assim, é legal, é interessante, porque enquanto você foi dizendo, e a gente, com esse nosso olhar, né, um pouco assim, que a gente consegue percebendo. E olha só o processo de mudança. Você, ainda anteontem eu postei uma mensagem, comentei com você, né, nesse processo em que nós, dentro do nosso trabalho, da nossa área de atuação, dentro da nossa profissão, nós somos seres ajuda. Nós, em muitos momentos, estamos nos doando, nos doando, nos doando. E esse passo em que a gente se doa e observa-se nesse processo de mudança, porque às vezes nós nem nos percebemos, nós nos doamos tanto, 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 que ficamos inclusive sem nada. E esse sem nada é inclusive sem nós mesmos, porque nós nos doamos tudo, 100%. Faz sentido isso? Não, absoluta. A minha sessão ontem de coach foi exatamente isso. O que eu fiz? Eu comecei um coach, né, com uma pessoa maravilhosa, porque eu falei, cara, eu preciso me organizar em tudo. 2020 é para isso. E aí eu busquei o coach, porque como coach, eu sei da importância, por exemplo, que ele faz na nossa vida, né? A importância do coach na nossa vida, desde que a gente saiba se é coach, se é terapia,
se é psiquiatra. Como eu tenho isso muito claro, eu fui em busca de um coach. E ontem, a minha sessão de ontem foi exatamente isto. Eu me perdi de mim mesma. Doar, você se esvazia. Agora, por quê? Porque eu não soube equilibrar as coisas. E talvez, Isolda, é o que a gente sempre fala, né? Nesse nosso processo de mudança, uma das coisas, e até olhando, né? A gente que já passou por toda essa formação, hoje eu tenho procurado de verdade, porque eu já passei por esses momentos de altos e baixos, de me perder e me encontrar. E hoje, quando eu percebo que eu estou saindo do meu centro, é quando eu estou querendo atender expectativas alheias, agradar aos outros, ao invés, muitas vezes, de agradar a mim mesmo. E o que eu tenho percebido? De certa maneira, isso conversa muito com algumas necessidades, e aí é onde eu falo assim, no sentido de... Lembra da nossa criança? Então, enquanto a gente não resolve alguns buracos, alguns olhares dessa criança que ficou lá atrás, nós continuamos repetindo, e não é um repetir consciente, é um... Aí, como é o nome daquele, o coaching dos coaching, que ele fala aí, Anthony Robbins, as 6 necessidades do ser humano. Então, o fato é que hoje eu consigo olhar para isso com um pouco mais de cautela, com um pouco mais... Mas foi um processo também muito sofrido de me perder muitas vezes. E aí, quando a gente fala desse processo de mudança, eu não sei se foi assim com você. A gente acredita que a mudança, ela exige muito de nós. Nossa, eu vou ter que... E aí a gente começa a criar um monte de empecilhos, de coisas que muitas vezes nem é verdade. Mas o fato é que tem até uma dinâmica que geralmente quando estou nas palestras eu faço, as pessoas estão todas ali organizadas nas cadeiras, eu peço para elas trocarem de lugar. E aí eu dou 3 minutos, alguns minutos para elas começarem a trocar de lugar. E aí quando elas trocam de lugar, o que elas percebem? Nossa, o ar não batia ali, agora eu sinto mais ar. Olha, Outras aqui eu tenho uma nova visão, eu não tinha visto essa pessoa, olha. Então, a mudança, quando a gente se dá conta, ela pode ser pequenininha, minúscula. Exatamente. Mas como é que eu vou lidar com isso? Porque muitas vezes a mudança acontece, mas o coração não acompanha. Aí entra o conflito. Aí é outro conflito. Interessante, Cássia, que durante toda a minha vida, eu sempre fui muito... Eu me adapto. Eu sou meio tipo assim, camaleão, entendeu? Camaleão. Eu não tenho dificuldades. Pela primeira vez, o ano passado, que foi com essa questão do ateliê, que o ateliê, ele é a menina dos meus olhos. Então, assim, foi muito difícil. Foi a primeira vez que eu me lembre na minha vida de ter resistência a fazer alguma coisa. Sabe? Foi assim, sabe por quê? Depois eu vim descobrir, porque ele era, para mim, ele é como se fosse um filho. Era como se eu estivesse abandonando um filho. Era esse o sentimento, um sentimento equivocado, porque ele pode ser um filho, uma menina dos meus olhos, mas eu tive muita resistência, sabe? Então, assim, foi a primeira vez que eu me lembre que eu tive tanta dificuldade para mudar. Porque, na verdade, não foi para mudar, foi para aceitar, né? Porque eu normalmente, quando a vida me convida a mudar, às vezes não somos nós quem queremos a mudança, né? Às vezes a vida nos coloca diante de uma situação como nós estamos agora, não é? E Exatamente. a gente tem que aprender um monte de coisa. A gente vai ter que aprender, vai ter que mudar um monte de coisa, a gente vai ter que estar repensando.
eu sempre fui de mudar, aceitar o processo, bater a porta, eu não olho para trás. Assim como hoje, eu já consegui, eu fechei a porta daquela expectativa que eu queria do projeto do ateliê e agora eu estou tocando ele conforme deve ser levado, com todo amor, mas colocando as coisas no lugar, porque não depende só de mim, né? Uhum. Mas normalmente eu não sou difícil para mudar, não, sabe? Eu acho que a única coisa que eu tenho dificuldade para mudar também é virar festeira. Eu adoro a gente que é festeira. Verdade! Eu não consigo ser festeira. Não adianta. Eu faço qualquer negócio de ficar em casa. Eu gosto de receber. Eu gosto de receber, mas festeira eu não sou, não. Mas eu acho legal. Eu tenho umas amigas que são super festeiras. Eu falo, cara, que vontade de ser assim. Mas, enfim, voltando para a criança, né? A criança que todo mundo tem uma criança que, em algum aspecto, ela não foi bem acolhida, não foi bem resolvida. E cabe a nós acolher essa criança hoje, né? Uhum. Eu me acolho. Às vezes eu vejo, em determinadas situações, que eu vejo que não é a Isolda, mulher, é a minha criança que está querendo bater o pé, ser birrenta comigo. Porque a gente não percebe isso muitas vezes. E quem não se deu atenção muitas vezes, para nós, Cássia, que trabalhamos com isso, é mais fácil você ver, essa não é a Isolda, essa é a criança birrenta que está querendo mandar em mim, está fazendo birra. Então, o que eu vou fazer com essa criança? Aí eu tenho que chegar nela, vem cá, senta aqui no colo da mamãe, vamos conversar, o que te leva a fazer isso, né? As pessoas não acham que a gente não faz isso, mas faz. 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 E às vezes também é importante até... mas às vezes, sabe, Isolda, eu me percebo muitas vezes que o adulto quer falar muito alto também, sabe? Então é importante a gente olhar, e às vezes eu olho para minha criança e falo, você está sozinha, abandonada. Peraí, deixa eu deixar você falar um pouquinho mais alto aqui. Exatamente. E você sabe que uma das formas que o adulto fala alto, nós damos muito cala-boca para nós. Por exemplo, às vezes, aquele sentimento que não está bem acolhido, e de que jeito que a gente dá uns cala-bocas na gente? É simplesmente não olhar para aquele sentimento. Você não dá atenção. É lógico que você não verbaliza. Cala a boca, sentimento. Cala a boca, criança. Não é isso. Mas você não dar atenção àquilo, aquele chamado, o que vai acontecer? É a mesma coisa que você estivesse falando. Cala a boca. Entendeu? Não resolver, né? Agora... Fugir, que é o que nós somos expert. Exatamente. Né? Nós muitas vezes não damos conta. Quando a gente tem, é um processo de mudança, é um conflito, é algo que realmente é difícil para eu olhar, qual é a nosso primeiro desejo? É fugir, é rejeitar, é não querer olhar. Né? A gente fala muito isso no olhar sistêmico. Quando nós acolhemos aquilo que está presente, seja um sentimento de angústia, seja um sentimento de abandono, seja um sentimento de raiva, seja um sentimento de tristeza, independente do que seja, que se manifeste. Como você disse, os sentimentos, quando eles não são falados, quando eles não são expressados, quando eles não são ali manifestados de alguma forma, o nosso corpo vai representá-los. Claro. Né? Então, quando a gente consegue acolher, ele se dissolve.
Se Quer ver um dissipa. sentimento que nos judia muito, que nos maltrata, é a culpa. Sim. A culpa, ela é um grilhão, ela é uma algema, são correntes que a gente carrega. E como você vai trabalhar com a culpa? É conversando com ela. Por que você está sentindo isso? Pacificando, é acolher, porque o que a gente pensa no momento de culpa? A gente é incapaz, a gente é impotente, a gente é isso, a gente é aquilo, não tem, enfim, o ser humano, ele ainda está muito conectado com o seu lado animal, né? O seu lado mais sombrio ainda. Tanto é que a gente vê nas emissoras de televisão o que dá audiência. É aquilo que é ruim, né? Então, nós ainda estamos mais conectados com o que é ruim do que com o é bom. A culpa, ela é um sentimento que nos faz mal. Mas como trabalhar essa culpa? É dar atenção a ela, é não se criticar, é não se colocar mais chicotinho em cima de você. Porque Perfeito. a culpa já é um chicote. E se você se culpa porque você está sentindo culpa, aí o trem roda, né? Então, assim, no processo de culpa, é conversar, é dialogar com este sentimento, sabe? Exato. E ouvir. Perfeito. Porque os sentimentos falam. Se você não conversar com eles, isso para algumas pessoas vai achar que é papo de noiado, né? De louco. Mas se você não conversa com os seus sentimentos, no sentido de conversar mesmo, falar com eles, ele vai gritar em você de alguma maneira. No meu caso, o meu corpo, ele é assim, o meu sinal de que eu tô deixando algumas coisas de lado. Exato. Entendeu? Isolda, o nosso tempo está quase aqui no final. Antes de terminar, eu quero que você diga, você com todo esse processo, com toda essa versatilidade, Ai, meu Deus. vendo algumas características. Quem hoje está passando por esse processo de mudança, que não está conseguindo administrar direito, que está sentindo dificuldades, o que você teria, dentro de toda essa sua bagagem, toda a sua experiência, o que você diria para essas pessoas, como elas podem passar por isso, o que você deixaria de mensagem aí para elas, dentro de toda a sua experiência aí? Uma coisa muito simples. Tudo passa. Vai passar. E calma. O que nós, Cássia, eu aprendi ao longo da vida, me perguntar, o que eu preciso aprender com isso? Diante de uma situação difícil, diante de um problema estabelecido, eu procuro me perguntar, o que eu preciso aprender com isso? Hoje, o ser humano do planeta Terra precisa se perguntar, o que eu preciso aprender com isso? Você veja, hoje nós estamos numa pandemia por causa de um vírus. Só que o ser humano já vem em pandemia emocional há muito tempo. Nós vivíamos uma pandemia emocional. E essa pandemia emocional, ela nos trouxe até aqui. Não vou dizer que este vírus, é porque o ser humano estava doente, tal. Mas o fato é, gente, que o caminho que o ser humano está tomando não vai para um lugar bom. Então, isso vai melhorar, isso vai passar, nós vamos sair dessa com muitos arranhões, e arranhões sérios, mas vai ser para o nosso crescimento. Pode parecer assim um pouco fora do profissional, né?
Mas uma coisa que eu sinto nos momentos de angústia, de desespero. Quem que é? Nós estamos nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Deus está no leme. Então, confia. Ora, tenha fé. Porque por mais difícil que esteja, nós não estamos sós e Deus está no comando. Algo a gente precisa aprender, né? Então, o que eu diria é isso, vai passar, tenha fé, a vida não é só matéria, né? Nós precisamos cultivar mais, nos acolher mais, ser mais afetivos com nós, com o nosso próximo. E, gente, a doença, ela nos machuca muito. A Regina Duarte foi muito criticada dia desses, porque ela falou, onde há vida, há morte. É verdade. Uhum. E eu não acredito, Cássia, isso é uma crença minha, que alguém vá embora sem que não esteja no planejamento. Eu enxergo hoje como uma grande purificação para o nosso planeta. O ser humano precisa acordar e tudo passa, sabe? Tudo passa. É o que eu penso. Tudo passa. Com certeza, eu espero que mais pessoas, depois dessa pandemia, elas se percebam melhor, sejam mais afetivas, olhem mais para o nosso lado. Então, a gente vive hoje uma pandemia de vírus, mas quantas pessoas viviam em pandemia emocional? A taxa de suicídio está altíssima. A taxa de depressão é muito alta. Então, assim, até agora virou um negócio global. Mas a quantidade de gente que se mata por doenças emocionais é muito grande. Só que sai uma notícia aqui, outra ali. Mas em pandemia a gente já está faz hora, gente. É o que eu penso. Eu penso dessa forma. Tá? E que mais pessoas possam, ao invés de ficar ouvindo noticiários, só coisas ruins, possam aproveitar desses momentos, né? Olhar para aquilo que muitas vezes importa mais. Olhar para os nossos talentos, é momento de olhar para dentro, olhar para nós mesmos e nos acolhermos, porque julgamentos, nós somos especialistas nisso, nós já sabemos, inclusive conosco mesmo, né? Mas é tempo realmente de nos acolher, que tudo passa, até a uva passa. E eu adoro uva passa. Eu adoro no macarrão. Ai, Cássia, é difícil, o que eu não gosto. O meu problema é esse, sabe? Eu sou boa de gasto, eu como bem. Sabe? Então, vamos nos tratar melhor, né? Eu me distanciei do jornal, da televisão. Esses tempos atrás, eu estava muito assim, arraigada, com raiva e postando tal. Aí um dia eu parei e me olhei no espelho, eu estava pé da vida aquele dia, com essa questão política, porque só no Brasil eles pegaram uma pandemia para fazer dela política, né? Então, questão política, eu estava muito irritada. Aí eu olhei no espelho, cara, eu estava tão feia aquela hora. Eu olhei assim e falei, meu, essa não sou eu. E sabe o que eu percebi? Que aquela cara feia que eu estava era o reflexo dos meus sentimentos. Eu estava muito conectada com isso e aí eu falei, não, chega. Eu limpei todo o meu Instagram, falei, deleta tudo. Isolda, você não veio para isso. Você está indo contra a sua proposta, você está indo contra o seu propósito. Deixa isso de lado. E aí eu não assisto mais nada, vejo uma coisa ou outra, mas assim, voltada para os meus livros, para os meus arranjos, me desconectei, porque eu não vim para isso, sabe? Perfeito. Então, vamos largar a mão. Eu nasci
assisto mais nada, Cássia. Raramente eu vejo uma coisa ou outra. Eu também já me desliguei, já tem muito tempo. Mas eu fico sabendo das notícias, porque sempre tem alguém falando e comentando, então a gente fica sempre sabendo, né? Mas eu não fico sabendo pelo noticiário, mas sim pelas pessoas, porque isso é o que está na boca praticamente de todas as pessoas. De todas não, Exatamente. todas é muita, mas na grande maioria das pessoas. Eu Né? assisto, fico sabendo de muita coisa pelo canal da Leda Nagli, que eu acompanho, eu adoro a Leda Nagli. Algumas coisas com o Fiuza, que eu também gosto, mas assim, eu vou lá, assisto aqueles 2 ou 3 outros e me afasto. Como eu estava antes, eu larguei mão, falei, cara, eu estou indo contra o meu propósito. Então, aquela cara Isso feia, mesmo. olha o que é a vaidade, né? Olha que vaidade! Aquela cara feia. Não era eu, não sou eu daquele jeito. Eu estava mostrando o meu avesso, as energias com as quais eu estava conectada, sabe? Uhum. Então, eu falei, não, larga a mão, vamos voltar para a trilha. Não é não? Agora eu Isso quero ouvir de mesmo. você. O que você tem para falar para Olha, quem está passando por isso? Como é que por você vê isso. essa situação? Eu penso que é mais uma questão de ajustar a nossa lente e principalmente a mudança ela sempre tem a ver comigo mesmo. Mudar significa, ele vem do latim mudare, mudar de lugar, Uhum. mudar de posição. E muitas vezes são coisas simples e quando eu não mudo, porque tem coisas que tá tão evidente para nós, que aquilo já não deu, que já não dá. Quando eu não mudo, a vida vem e vai fazer isso de alguma forma. E aí é Faz. onde o meu apego, as minhas questões, aí eu tenho toda uma situação que eu vou precisar trabalhar de maneira que está me apresentando inconsciente e que eu ainda não dei conta de lidar com aquilo, mas quando eu paro para perceber, olhar, acolher, receber, aceitar, conversar, aquele papo maluco, tá, deixa eu sentir, ok, eu tô sentindo medo, eu estou sentindo insegurança. Reconhecer o sentimento, eu reconheço. E aí ele passa a ser o nosso aliado nesse processo, nessa jornada, nesse processo de transformação, porque a mudança ela vem para isso, para transformar. Se é para melhor ou para pior, é o nosso ponto de vista, Sim, que nós possamos poder enxergar melhor a luz, com a certeza. luz. Ela está aí para todos nós. A gente se conecta com quem a gente quer, não é mesmo? Exato, É uma questão de você escolher em qual energia que você quer se conectar, né? E exato. eu penso assim, Cássia, que é hora. Eu sei que eu vou ser crucificada, sabe? Mas eu nunca tive medo de ser crucificada. Então vamos lá. Essa pandemia, salvo as grandes desgraças que estão acontecendo na questão a questão financeira na vida das pessoas, gente que não tem o que comer, ela veio para chacoalhar a gente, sabe? Uhum. Ela veio para dizer, o caminho não é por aí. Feliz daquele que conseguir enxergar isso e mudar a rota. Uhum. Porque o planeta ele está entrando numa era de regeneração, sabe? Não vai chegar um tempo que não vai caber mais aqui dentro a raiva, o ódio, a maldade. Porque, gente, nós não fomos criados para isso. Nós não fomos Uhum. criados para nos destruir, sabe? Eu sou cristã. Então, eu acredito que Deus nos criou não foi para nos matar, para fazer o que a gente tem feito, que o ser humano tem feito. Nós estamos indo contra, a humanidade está indo contra o propósito divino, Uhum. sabe? Então, é hora da gente se conectar com o nosso Criador. Quem é Uhum. nosso Criador? Né? Eu acredito em Deus, ou se você, sei lá que nome que você quer dar, universo, Uhum. do nada eu não
acredito que a gente saiu do nada, do pó, da areia. Então, eu tenho um Criador. Deus é meu Pai, assim como é o Pai de todos nós. Nós temos agido contra a sua vontade, sabe? Então, eu acho que contra o propósito de todo mundo. Exato. Nós não estamos aqui para se matar. E é aquilo, né? Que a gente possa, dentro dessa luz, nós trabalhamos muito, eu trabalho muito duas questões desse amor. É o amor que cura e é o amor que adoece. Com certeza. Ambos são amor. Mas qual é o amor que eu estou me caminhando e qual é o amor que eu estou me conduzindo? Ambos são amor. Ora, eu estou caminhando para esse amor que cura. Ora, eu estou nesse amor que adoece. Então, quando eu começo a olhar para a luz, olhar com clareza, acolher todas essas facetas de mim, isso tudo vai me trazendo respostas, vão me trazendo informações que vão me ajudando a olhar para a vida, olhar para a luz, olhar para esse amor que cura, né? Exatamente. Minha linda, que delícia! Olha, pena que o nosso tempo aqui, daqui a pouco começa o cronômetro aqui e eu não quero me despedir de você aqui na correria. Olha, foi uma honra muito grande, foi uma alegria muito grande. É saber que um dia você passou comigo numa formação, num curso, e que você está muito linda, você está ótima, você está no caminho que você se encontrou de verdade. Cássia, isso é muito gratificante. Muito. Agora a gente tem que combinar, você sabe o quê? Nós duas juntas, sendo facilitadoras. Eu só acho. Hashtag fica a dica, hein? Segura fica nós! Bom, deixa eu sair desse meu ano sabático. Eu não sei se eu vou chegar até o final do ano, mas seja lá até onde eu for. Aí a gente vai fazer juntas. Vamos unir as nossas forças. Show de bola! Vai ser uma honra para mim poder compartilhar com você aí desse espaço, a gente poder somar tudo isso aí. Eu acho que claro. Segura, hein, pessoal? Segura que a gente vai estar voltando. Muito que amor, delícia! Muita autoaceitação, muita fé para todos nós. Não é, não? Amém. Muita luz, gratidão, uma honra estar com você. Muito obrigada. Flor. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.